Senhoras e senhores deputados, a posição do PSD é de que a eletricidade e o gás são bens de primeira necessidade. E sendo bens de primeira necessidade, devem estar no escalão correspondente ou devem ser alvo da taxação equivalente à taxa reduzida de IVA. E, portanto, quanto a essa matéria não há dúvida absolutamente nenhuma, a energia, e seja ela a elétrica, seja ela fornecida através do gás, são bens de primeira necessidade e, quanto a isso, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Já foi dito aqui, já foi dito na República, já foi dito por nós, já foi dito pelo líder do PSD a nível nacional e, inclusive, o próprio governo do Partido Socialista diz, não fez, e agora é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer, o Sr. Deputado, a semana passada, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa fez um pedido à Comissão Europeia para que isso acontecesse. Porque se quiser fazer por sua livre iniciativa, não consegue. E, portanto, se a Comissão Europeia não autorizar, não pode fazer. Não pode fazer. Mas isso aí não é politiquice, são as regras. Mas, Sr. Deputado Vítor Freitas, também tem que convir que esta questão, que já existia antes da entrada da Troika no país, ou seja, eram considerados bens de primeira necessidade, todos nós sabemos as circunstâncias em que essa Troika entrou no país e obrigou a este nível de taxação para estes produtos. E, portanto, sendo assim, o país estava nas dificuldades que estava e a coisa teve que se fazer desta forma. E, portanto, entramos numa espiral da qual não conseguimos sair sem autorização de quem nos manda dinheiro. Senhor Deputado Ricardo Leme, o Sr. Deputado Ricardo Leme não discorda de nada do que eu disse. Não discorda de nada, absolutamente, do que eu disse. O Sr. Deputado Ricardo Leme também não discordará que apoiou, numa primeira fase, através de um acordo escrito, e depois, através de um acordo tácito, o governo do Partido Socialista. O Sr. Deputado diz que tentaram que isso fosse feito, esta alteração do IVA, mas, Sr. Deputado, isso não aconteceu. E nós estamos neste momento, portanto, Sr. Deputado, não rasgue as vestes ainda. Não rasgue as vestes, porque, tendo tido oportunidade de pressionar de forma mais firme, também não o fizeram. Não foi o Sr. Deputado Ricardo Leme, foi o partido que representa. E, portanto, vamos fazer esta tentativa, sendo que esta tentativa é uma tentativa com as limitações que eu acabei de introduzir no debate. A outra questão que eu queria brevemente aflorar é a questão daquilo que se passa na Madeira. Não vou fugir a essa questão. E o Sr. Deputado Rui Caetano? O Sr. Deputado Rui Caetano não pode fazer uma afirmação como fez, e tem feito, e tem sido parte da narrativa do Partido Socialista, de que a Madeira não baixa impostos. Isso não é verdade. A Madeira, neste momento, tem o IRC mais baixo do país. Sr. Deputado, a Madeira atingiu isso primeiro. Isso primeiro. A Madeira tem baixado o IRS. Mas tem baixado o IRS ou não tem baixado o IRS? Pronto. Mas tem baixado. Não se pode dizer que a Madeira não baixa impostos. E em relação ao IVA, os senhores deputados sabem perfeitamente aquilo que aconteceu em relação à questão do IVA. Qualquer ponto de redução da taxa do IVA implicará uma redução das transferências do Orçamento de Estado para a região. O Sr. Deputado dos Açores fizeram essa opção. O Sr. Deputado quer falar dos Açores? Podemos falar dos Açores. Podemos falar dos Açores. E falando dos Açores, por exemplo, os senhores falam que a Madeira neste momento tem uma taxa de risco de pobreza superior aos Açores. O que os senhores não dizem
é que nos 10 anos anteriores a taxa de risco de pobreza da Madeira era inferior à dos Açores, foi sempre inferior. E porquê que a taxa... Foi, Sr. Deputado. Basta ir ao INE e consultar. Basta ir ao INE e consultar. E, Sr. Deputado, não foi resultado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Sérgio Gonçalves é mais inteligente do que essa afirmação que está a proferir. O Sr. Deputado sabe que... por via da pandemia, qual foi o setor mais afetado? O setor do turismo. Setor... Sr. Deputado, quer ter uma discussão séria? Sr. Deputado quer ter uma discussão séria? Sr. Deputado, se quiser ter... Eu não estou a falar da lei, estou a falar para si. O Sr. Deputado está a ter uma conversa comigo. E, portanto, Sr. Deputado, é verdade ou não é verdade que o setor mais afetado foi o setor do turismo? É verdade ou não é verdade que a Madeira tem uma dependência do turismo muito superior à dos Açores? Logo, é natural que a taxa de risco de pobreza, que não é a pobreza, ou seja, tenha aumentado na Madeira. Mas podemos falar de taxa de risco de pobreza. E é importante afirmar, por exemplo, que a taxa de risco de pobreza nas Canárias são 5 pontos mais alta do que na Madeira. Isto não quer dizer que a vida nas Canárias seja pior do que na Madeira. Mas vamos a outros indicadores. Eu tenho aqui vários indicadores. E vamos a outros indicadores. Esses sim, sobre a economia real e sobre a realidade neste momento. Vamos, por exemplo, à desigualdade na distribuição dos rendimentos. A azul é os Açores. A cor de laranja é a Madeira. E podemos ver que os Açores têm uma desigualdade na distribuição dos rendimentos sempre superior à da Madeira. Ou seja, a distribuição dos rendimentos nos Açores é muito mais desigual do que na Madeira. Sendo que a Madeira, nos últimos 12 anos, em que existem estatísticas, a Madeira tem uma desigualdade de distribuição de rendimentos inferior à do país. Esta é uma questão. Uma questão que é muito sensível ao Sr. Deputado Rui Caetano, que são os jovens nem, que são os jovens entre os 16 e os 34 anos, que não estão empregados e que não estão em qualquer tipo de formação, seja ela escolar, seja ela profissional. Sr. Deputado, esta é a taxa dos nem entre a Madeira e os Açores. E como os senhores podem verificar, os Açores apresentam uma taxa de nem sempre e muito superior à da Madeira. Vamos a outro indicador, que é um indicador factual. Sr. Deputado, isto são dados do INE, não é o Carlos Rodrigues que inventa. Não, veja, Sr. Deputado. Veja a evolução, Sr. Deputado. Neste momento, a taxa de nem na Madeira é de 17,5% e nos Açores é de 20%. Calma, Sr. Deputado, calma. O Sr. Deputado quer e depois mando-lhe estes gráficos. Vamos aqui ao PIB por habitante, ao produto por habitante. A Madeira a crescer. O último ano é o ano da pandemia. A Madeira sempre a crescer. Os Açores sempre abaixo da Madeira. Sempre abaixo da Madeira. E vamos a algo que é um indicador mais complexo e mais global, mas que determina a posição em termos de desenvolvimento regional, que é o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, que, por sua vez, está subdividido em 3 componentes. Na componente da competitividade, veja-se, por exemplo, este gráfico, é impressionante. Os Açores sempre abaixo da Madeira, os Açores a diminuírem a sua competitividade, a Madeira sempre acima e a subir a sua competitividade. Está aqui. São dados do INE. Isto não são dados do PSD. São dados do INE. A Madeira a subir em termos de competitividade, os Açores a descer em termos de competitividade. E vamos, por exemplo, à questão da coesão. E na questão da coesão, veja-se a diferença abismal no índice sintético de desenvolvimento. Veja-se a diferença abismal em termos de coesão. Veja-se essa mesma diferença. E vamos também ao índice sintético de desenvolvimento, mas agora o global. A Madeira a crescer e muito acima dos Açores, os Açores
a descer e numa posição muito mais baixa. Para terem uma ideia, a Madeira está quase nos 100% em termos do Índice de Desenvolvimento Regional. Os Açores estão em 89%. Vamos, por exemplo, ao investimento. A formação bruta de capital fixo. A Madeira sempre acima dos Açores. Sempre. Isto são dados reais. Esta é a realidade da economia. Mas vamos também a um aspecto que é muito importante para o Sr. Deputado Ricardo Lume. A remuneração média anual dos empregados. Quem ganha mais? Os açorianos ou os madeirenses? Aqui está. Quem ganha mais? Os madeirenses ou os açorianos? Veja-se a diferença. Os Açores a azul, os madeirenses a cor de laranja. Veja-se, por exemplo, o nível da produtividade aparente do trabalho. O Sr. Deputado conhece o indicador estatístico? Era bom que estudasse um bocadinho mais. Aqui está a produtividade. Veja-se a diferença abismal. Mais de 12 pontos percentuais em relação aos Açores. Veja-se, por exemplo, outro aspecto. Fala-se tanto da pobreza na Madeira. Veja-se a diferença em termos de rendimento disponível das famílias. Rendimento disponível depois dos impostos e depois das despesas. Este é o rendimento disponível anual. A Madeira sempre acima dos Açores. Sempre! Sr. Deputado Sérgio Gonçalves descobriu um ano em que é igual. É isso. Agarram-se a um ano em que é igual. Mas é esta a crítica do Partido Socialista. Vamos, por exemplo, a algo que o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves aprecia muito, que é a questão das empresas. E eu pergunto, se é para ter uma empresa, onde é que é melhor ter uma empresa? Na Madeira ou nos Açores? Veja-se a rendibilidade operacional das empresas, a diferença. Veja-se a rendibilidade operacional das empresas, a diferença entre indicadores. Mas vamos também a outro aspecto que é muito querido do Partido Socialista, que é a despesa em desenvolvimento das empresas. Bom, aqui é de facto impressionante. Aqui é de facto avassalador. Aqui veja-se a diferença abismal em termos de investimento em desenvolvimento das empresas da Madeira e dos Açores. Estamos a falar de quase 3 vezes mais aquilo que se investe na Madeira. Senhor Deputado, não seja ridículo, Sr. Deputado Vítor Freitas. Temos agora outro aspecto que aqui desconsidera completamente as empresas do Centro Internacional de Negócios, para aqueles que estavam tão preocupados com o Centro Internacional de Negócios. É o volume de vendas das unidades comerciais. Os deputados gozam. Mas isto é o desmontar do vosso discurso catastrofista, o discurso demagógico que os senhores fazem, que não é baseado em factos, que não é baseado na realidade. Veja-se o volume de vendas das unidades comerciais da Madeira. Veja-se a diferença das unidades comerciais. Não há aqui zonas francas para os senhores se desculparem. E veja-se, finalmente, o volume de vendas por unidade comercial. A diferença que existe. E, portanto, senhoras e senhores deputados, os senhores deputados podem fazer as críticas que entenderem. Podem usar de uma demagogia não baseada em factos. Podem usar de uma argumentação sem qualquer sustentabilidade numérica e estatística. Podem fazê-lo, mas neste aspecto, e há mais de 10 anos, é esta parte, sendo que, em alguns casos, podemos até recuar mais. Os senhores deputados gozam, mas eu percebo, eu quando fico sem argumentos, fico nervoso e começo a rir. Normalmente é assim, é uma reação, é quase um reflexo pavloviano. É quase um reflexo pavloviano, quando se fica sem argumentos, ficamos nervosos e rimos. E, portanto, na Madeira, baixamos impostos. Na Madeira, procuramos e fazemos uma política de desenvolvimento. E, para todos os efeitos, na Madeira, vive-se muito melhor do que aquilo que é o paraíso na terra que os senhores tanto alegam.